Então, senhores, dando continuidade ao bloco passado, falávamos de empresas públicas e sociedades de economia mista. Especificamente, sobre o ponto de falência, ou seja, a estatal pode falir. A lei de falências no Brasil é a lei que está aqui atrás, a 11.101 de 2005. E nesse campo, no artigo 1º, ou melhor, desculpe, no artigo 2º, inciso 1º da lei 11.101 de 2005, ela exclui, o legislador excluiu expressamente do regime falimentar as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Se não, vejamos, joga na tela, por favor. Olha, esta lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário. E aqui nós teríamos uma situação excepcional que seria do Estado empresário. O Estado empresário, por meio de uma empresa pública ou por meio de uma sociedade de economia mista, como nós vimos nos blocos anteriores. E esse Estado empresário, André, poderia falir? Olha o que vai dizer, senhores, o artigo 2º desta lei. Esta lei não se aplica à empresa pública e sociedade de economia mista. Não se aplica às estatais. Diante disso, volta para mim, por favor. Ora, primeiro ponto aqui a ser observado. Se isso vier a ser cobrado numa questão de primeira fase, numa prova objetiva, o que você tem que dizer é não se aplica à empresa pública ou sociedade de economia mista. Por quê? Porque é a letra da lei. Interpretação literal. Primeira fase, sem discussão doutrinária. A gente sabe que muitos concursos, em primeira fase, a prova já é objetiva, senão na maioria dos concursos para delegado. E a aplicação é normalmente da letra da lei. Agora, se você for responder essa mesma pergunta numa segunda fase, numa prova oral, aí já muda um pouco de figura. Porque uma primeira corrente, joga na tela, uma primeira corrente da doutrina, vai dizer que esse artigo 2º, inciso 1º, cita o professor José dos Santos Carvalho Filho, por exemplo, vai dizer que esse artigo 2º, inciso 1º desta lei é inconstitucional. E é inconstitucional por quê? Porque violaria o princípio da isonomia ou igualdade. Então é inconstitucional, então aqui estaremos diante de uma inconstitucionalidade por violação ao princípio da isonomia ou igualdade. Mas por que violação, isonomia e igualdade? No bloco passado e retrasado nós falamos o seguinte: quando eu falo de empresa pública ou sociedade de economia mista, eu tenho dois tipos de estatais. Falamos das estatais econômicas e das estatais prestadoras de serviço público. E nós vimos que essas estatais são diferentes. A estatal econômica é uma situação excepcional em que o Estado, pode voltar para mim, iria intervir na economia diretamente competindo com a iniciativa privada, desde que presente os pressupostos autorizativos do 173, Imperativo de Segurança Nacional Relevante de Interesse Coletivo, e a estatal prestadora seriam situações com fundamento no 175 e não no 173, em que o Estado prestaria serviço público através de empresas públicas e sociedade de economia mista. Diante desse cenário, não há outra solução senão reconhecer que elas são diferentes. E se elas são diferentes, olha o que fez o legislador na lei de falência, joga na tela. Apesar delas serem diferentes, como está aqui, diferentes, a lei deu a elas tratamento igual. A lei disse que ambas, note que a lei não faz diferença, a lei diz que empresa pública e sociedade de economia mista não estão sujeitas à lei de falência. Ou seja, a lei pegou situações que são diferentes, porque elas podem ser econômicas ou prestadoras, e deu o mesmo tratamento, não estão sujeitas à falência. Diante disso, parcela da doutrina, cito aqui o Carvalhinho, primeira corrente, vai dizer que isso é inconstitucional, porque eu teria tratado os desiguais, tratar os desiguais igualmente. Quando eu trato os desiguais igualmente, eu violo o princípio constitucional da isonomia e igualdade. E ainda teria uma outra vertente, um outro flanco de violação, porque eu também, jogo na tela, teria tratado os iguais diferentemente. Quem seriam os iguais diferentemente aqui nessa segunda situação? Ora, os iguais seria o Estado empresário, ó, aqui está falando da falência do empresário. Então eu tenho o empresário particular e o Estado empresário. Ó. Vou chamar aqui o particular de A e o Estado de B. Então o particular empresário é o A. O particular empresário, volta para mim, é o A. E o Estado empresário é o B. Ambos são empresários. Ambos são iguais. E a lei os tratou diferentemente. Por que a lei os tratou diferentemente? Porque disse que o particular empresário pode falir
e o Estado empresário não estaria sujeito à falência. Então, eu estaria tratando os desiguais. Por que desiguais? Estatal econômica, estatal prestadora, desiguais. Tratando igualmente, porque ambas não podem falir à medida que a lei não fez a diferença. Então, tratei os desiguais igualmente. Primeiro flanco. Segundo flanco de violação, eu peguei os iguais, particular empresário e Estado empresário. Só que o particular empresário está sujeito à falência. O Estado empresário não está sujeito à falência. São iguais, tratados diferentemente. Então, a primeira corrente vai dizer que esse artigo, segundo o inciso 1º da lei de falência, é inconstitucional. Essa primeira corrente, senhores, ela é minoritária. Porque o que prevalece é a segunda corrente, capitaneada, por exemplo, pelo STF. O STF aqui trabalha com aquilo que chamamos lá em direito constitucional de interpretação conforme a Constituição. Quando você estuda o direito constitucional, você sabe que existe um princípio orientador do controle de constitucionalidade, por exemplo, da teoria da Constituição, que é o princípio da constitucionalidade das normas. Esse princípio da constitucionalidade das normas, que é uma constitucionalidade, é um princípio que prevê uma constitucionalidade relativa, porque isso pode ser declarado inconstitucional, mas a norma é presumidamente constitucional. Milita em favor dela uma presunção, em que pese ser iuris tantum ser relativa, mas essa presunção é da constitucionalidade da norma e não da inconstitucionalidade. Então, se a presunção é da constitucionalidade das normas infraconstitucionais, em homenagem ao princípio da supremacia da Constituição, em homenagem à segurança jurídica, eu vou presumir as normas constitucionais. Ora, se o princípio da presunção das normas constitucionais, para eu declarar uma norma inconstitucional, eu vou fazer isso a título de exceção, porque é uma hipótese em que o juiz está declarando ilegal ou inconstitucional uma norma criada pelo legislador. Ou seja, seria uma intromissão da atividade jurisdicional do Estado na atividade legiferante. Para isso, eu tenho de comprovar uma inconstitucionalidade muitas vezes chapada, outras vezes não chapada, mas comprovada ao longo de uma ação de inconstitucionalidade, por mais que seja um processo objetivo como estudo de direito constitucional. De qualquer maneira, a interpretação conforme a Constituição é um instrumento para que a declaração de inconstitucionalidade seja a última ratio. Então, a última ratio é o declarar a norma inconstitucional. Porque haverá situações em que a norma for uma norma plurissemântica, que seja possível extrair do texto normativo 3 normas jurídicas, ou 2 normas jurídicas, ou 4 normas jurídicas. E pode ser que 3 dessas normas jurídicas se amoldem à Constituição, e uma delas não se amolde, aí eu afasto aquela interpretação. Ou pode ser que 3 interpretações violem a Constituição, mas uma das interpretações, por ser uma norma plurissemântica, se amolde à Constituição. Aí eu afasto aquelas 3 e mantenho aquela que se amolda à Constituição. Essa é a técnica daquilo que chamamos de direito constitucional de interpretação conforme a Constituição, para alguns autores, declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. Ok? Isso, senhores, é possível quando for uma norma, joga na tela, uma norma plurissemântica. Uma norma plurissemântica. O que seria uma norma plurissemântica? Ora, para você entender isso e lembrar isso aqui, você tem que passear um pouquinho lá pelo direito constitucional. E lá no direito constitucional, na teoria do neoconstitucionalismo, então se eu pensar numa pegada neoconstitucionalista, que seria um movimento a partir da segunda metade do século XX para compreender, interpretar e analisar as constituições no pós-Segunda Guerra, esse movimento neoconstitucionalista da teoria da Constituição, ele é marcado por você diferenciar norma jurídica, ou antes disso, né, texto normativo não se confunde, é diferente de norma jurídica. Norma jurídica não é a mesma coisa do que o texto normativo. O texto normativo é isso que você está vendo. Conjunto de palavras que encadeadas formam uma lei, um comando. Então esse conjunto de palavras que encadeadas formam uma lei a empresa pública e a sociedade de economia mista não se aplica a elas essa lei. Isso é o texto normativo. É o que Humberto Ávila cita, né? A diferença
de norma e princípio, norma-regra e norma-princípio, ou seja, a partir de técnicas de hermenêutica constitucional, haverá uma interpretação que vai recair sobre texto normativo e o resultado da interpretação que recai sobre o texto normativo é a norma jurídica. E aí você tem técnicas interpretativas, as clássicas, sistemática, histórica, literal, teleológica. E você tem as mais acuradas, como a teoria tópica, dos topóis. Ou seja a técnica que você utilizar para interpretar um conjunto de palavras, o resultado desta interpretação é a norma jurídica. Norma jurídica não se confunde com texto normativo, vê se percebe isso. Então, se eu pensar assim, imagine que eu tivesse num ônibus ou numa repartição pública, por exemplo, e dissesse assim, é proibida a entrada de cães. É proibida a entrada de cães? Isso é o texto normativo ou isso é a norma jurídica? Isso é o texto normativo. Mas se chegar uma pessoa idosa com um cão-guia, o Didier fala isso no livro dele, citando Humberto Ávila, qual é a natureza jurídica do cão-guia? A natureza jurídica do cão-guia é de olho. Então, quando você lê assim, é proibida a entrada de cães, não está escrito salvo o cão-guia. No texto normativo está escrito é proibida a entrada de cães. Só que a norma jurídica não é essa. A norma jurídica diz é proibida a entrada de cães, salvo o cão-guia. Mas salvo o cão-guia não está escrito. E como é que eu chego a essa conclusão que o cão-guia pode entrar? Olhando o texto normativo ou a norma jurídica? Olhando a norma jurídica. Porque eu tenho que considerar aquele texto normativo à luz do sistema integrado da Constituição, que é o centro nevrálgico do ordenamento, que é a lei maior do Estado, que funda direitos e garantias individuais, por exemplo. Então eu não posso dizer, entra e seu olho fica de fora, porque eu estaria violando a integridade física, a vida, a dignidade humana. Ora, o cão-guia para a pessoa deficiente visual tem natureza jurídica de olho. E eu não posso dizer, entra você e seu olho fica de fora. Mas se eu for fazer uma interpretação numa marca de positivismo jurídico, o cão-guia não entraria. Porque eu aplicaria o texto normativo. Isso era uma pegada de modelo constitucionalista, marcado pelo positivismo jurídico. Numa ideia pós-positivista, típica do neoconstitucionalismo, eu preciso falar agora em norma jurídica, que é o resultado que se extrai do texto normativo. Aí tem assim numa repartição, é proibida a entrada de cães. Aí o camarada chega com um dinossauro. Aí ele vai entrar ou não vai entrar com o dinossauro? Ué, não pode entrar cão, dinossauro pode entrar. É óbvio que esses exemplos violam a norma jurídica subjacente. Ou seja, o resultado da interpretação vai vedar a entrada de cão e dinossauro também. Então não confunda texto normativo uma coisa, norma jurídica é outra. Eu estou te dizendo isso tudo para mostrar que na lei de falências, quando a lei disse que empresa pública e sociedade de economia mista não estão sujeitas à falência, isso é o texto normativo. Mas eu posso, a partir de técnicas de interpretação, por ser essa norma aqui uma norma plurissemântica, eu posso extrair delas pelo menos 3 normas jurídicas. Então, aplicando técnicas interpretativas, eu posso pegar esse texto normativo que está aqui na sua frente e retirar dele 3 normas jurídicas. Joga na tela. Quais são as normas jurídicas que eu poderia retirar daqui? Primeira norma jurídica, retirada do inciso 1º. Quando a lei falou, número 1, primeira interpretação possível, quando a lei falou empresa pública e sociedade de economia mista não estão sujeitas à falência, o legislador queria falar de estatal econômica mais estatal prestadora de serviço público. Então, queria o legislador falar que nesses 2 casos, ambas não estariam sujeitas à falência. Essa é uma primeira possibilidade. A segunda possibilidade é dizer, não, o legislador queria falar só da estatal econômica. E a terceira possibilidade, não, o legislador queria falar só da estatal prestadora de serviço público. Então perceba, volta para mim, que quando eu falo que o texto normativo diz que empresa pública e sociedade de economia mista não estão sujeitas à falência, eu posso dar a esse texto normativo 3 interpretações. Então eu posso extrair desse texto normativo 3 normas jurídicas. O que é a norma jurídica? É a interpretação que se extrai de um texto normativo.
Quando for possível se extrair mais de uma interpretação de um texto normativo, eu digo que essa é uma norma plurissemântica. E quando a norma for plurissemântica, antes de declarar a inconstitucionalidade, em homenagem ao princípio da constitucionalidade das normas, eu tenho que usar técnicas. E uma delas é a interpretação conforme a Constituição. E usando a técnica da interpretação conforme a Constituição, eu vou pegar agora as 3 normas, porque ela é plurissemântica, então ela me deu 3 normas do mesmo texto normativo, e vou examinar se essas normas se amoldam ou não à Constituição. Se elas se amoldarem, eu as mantenho. Se elas não se amoldarem, eu as afasto. Se as 3 violarem a Constituição, aí não há outro jeito. Eu tenho que declarar essa lei inconstitucional. Mas se uma delas, ou mais de uma delas, for compatível com a Constituição, eu afasto as outras 2 e aplico aquelas. Ou aquela. Então o que a gente vai fazer? Saber se essas normas que foram extraídas de um texto normativo, o mesmo texto normativo, se violam ou não a Constituição. Então vamos lá. A primeira norma que se extrairia daqui, ora, não estariam sujeitas à falência a estatal econômica e a prestadora. Essa primeira norma viola a Constituição. Por quê? Porque elas não são diferentes? São. Se ambas não estão sujeitas à falência, elas são diferentes, eu estaria pegando os diferentes e dando tratamento igual. E dar tratamento igual aos diferentes viola a isonomia e igualdade. Então na tela, essa primeira interpretação aqui, ó, está fadada ao insucesso. Ela está fadada à violação à Constituição, porque ela viola a isonomia e igualdade. Essa interpretação, essa norma jurídica, eu não posso aceitar. Vamos ver se a segunda é possível. Quando a lei diz que quando a lei diz que empresa pública e sociedade econômica não estão sujeitas à falência, o legislador queria falar só da estatal econômica. Dizer que o legislador queria falar só da estatal econômica significa dizer o seguinte, olha, a estatal econômica não está sujeita à falência, mas o particular empresário está sujeito à falência. Mas peraí, eles não são iguais? Ambos não estão concorrendo da iniciativa privada, excepcionalmente o Estado estaria autorizado pelos pressupostos? São iguais, ambos são empresários. Mas por que o Estado empresário não poderia falir e o particular empresário poderia? Ora, estou pegando os iguais e tratando diferentemente nessa norma jurídica. Então essa segunda possibilidade aqui também, jogar na tela, também violaria a Constituição. Então a primeira hipótese eu não posso adotar, viola a Constituição. Eu trato os iguais desigualmente. A segunda eu trato os desiguais igualmente. Na segunda eu trato os iguais, particular empresário, Estado empresário, desigualmente, porque um pode falir e outro não. E aí me resta ver a terceira norma, para saber se a terceira norma se amolda. A terceira norma diria o seguinte: não estão sujeitos à falência empresa pública e sociedade de economia mista, se for estatal prestadora de serviço público. Opa, peraí. Primeiro ponto. Essa aqui diz que só não está sujeita à falência se a estatal for a prestadora de serviço público. A econômica estaria sujeita à falência. Então, peraí, primeiro ponto. Pegou os desiguais, porque elas são desiguais, estatal econômica e a estatal prestadora de serviço público são desiguais, e tratou desigualmente. Por quê? A econômica poderia falir e a que não poderia falir seria prestadora. Então pegou os desiguais, tratou desigualmente. Homenageou, respeitou o princípio da isonomia e igualdade no primeiro flanco. Vamos ver no segundo flanco. Mas e o Estado empresário poderia falir? Poderia. Porque por esta norma só não poderia falir a estatal prestadora. A estatal econômica poderia. Então se o particular econômico pode e o Estado empresário também pode, eles são iguais, foram tratados igualmente, ambos podem falir. Respeitou o segundo flanco, que anteriormente era inconstitucional à luz do que suscita a doutrina, né? Que seria uma inconstitucionalidade. Então respeitou porque tratou os desiguais desigualmente e tratou os iguais igualmente. Ambos estariam fugindo da falência. Então essa terceira norma, ela está, joga na tela, a terceira norma está de acordo com a Constituição Federal de 88. De acordo. Então, note, eu tenho três normas. Uma delas se amolda. Duas delas não se amoldam. O que eu faço? Eu afasto essas duas e mantenho esta última. Num caso claro de interpretação conforme a Constituição ou declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto.
O que eu estou declarando inconstitucional? Eu estou declarando inconstitucional duas incidências da norma, duas interpretações da norma. Alguns autores de direito constitucional, como por exemplo o Luiz Roberto Barroso, como por exemplo Gilmar Mendes, que vão dizer que há diferença entre declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto e interpretação conforme a Constituição. Mas para a maioria da doutrina, seriam expressões sinônimas. Se você for aprofundar esse estudo inconstitucional, você vai ver que há autores que vão dizer, não, interpretação conforme a Constituição é um caso de você declarar. A declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, melhor, a interpretação conforme a Constituição é você declarar uma incidência da norma inconstitucional. E a outra é você declarar uma das possibilidades de interpretação inconstitucional. Então, num estudo mais aprofundado de constitucional, você vai ver que haveria diferença entre interpretação conforme a Constituição e declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. Mas como aqui não é uma aula de constitucional, o objetivo não é esse. O objetivo só, e já estou aprofundando muito no administrativo, os livros administrativos não explicam isso aqui. Os livros administrativos não explicam assim. Os livros administrativos vão dizer, está sujeito à falência, não está sujeito à falência, o artigo 2º. Mas é declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto? É interpretação conforme? É declaração de inconstitucionalidade? É inconstitucional? É presunção? Porque isso, obviamente, necessita de uma discussão do direito constitucional. E o livro não é de constitucional. Por mais que quem escreveu o livro possa ser um ótimo constitucionalista, às vezes até é constitucionalista, às vezes sabe muito constitucional, mas o objetivo dele naquele livro não é discutir isso. Por isso que eu digo, em provas de concurso, muitas vezes, as questões são multidisciplinares. Essa questão aqui poderia cair tanto em constitucional quanto administrativo. Numa matéria de controle de constitucionalidade, na prova de constitucional ou na prova administrativo, examinando a parte das estatais que estão ou não sujeitas à falência. Então, voltando para cá, eu vou afastar as duas primeiras e vou aplicar a terceira interpretação. Tudo bem? Num caso de interpretação conforme a Constituição. Então, a segunda corrente vai dizer, Supremo, não é caso de inconstitucionalidade, mas sim de interpretação conforme a Constituição. Por se tratar de uma norma plurissemântica, eu vou aplicar a terceira norma e as duas primeiras normas, essas violam a Constituição, essas eu não posso aplicar sob pena de inconstitucionalidade. Se fosse monossemântica, se só houvesse a primeira possibilidade, aí não teria outra saída, não ser a declaração de inconstitucionalidade. Então os autores de administrativo, quando dizem que essa lei aqui é inconstitucional, me parece que eles pecam por não fazer esse cotejamento com o direito constitucional. Ou seja, se você pensar que o direito administrativo é uma ciência isolada e não se comunica com outra, você vai dizer que isso aqui é inconstitucional. Agora, se você entender que é uma característica do neoconstitucionalismo, que o direito não é uma ciência isolada, que ele se comunica com outras ciências humanas, inclusive não jurídicas, psicologia, filosofia, medicina, história, ou seja, se você entender que o direito ele se comunica com outros ramos do saber humano, você vai dizer, eu não posso dizer que isso aqui é inconstitucional. Essa é a ideia do neoconstitucionalismo. Essa é a ideia do pós-positivismo. É imaginar que a melhor interpretação nem sempre é aquela oriunda do positivismo. O positivismo ele é ótimo para resolver questões fáceis, os hard cases da doutrina. Muitas vezes a norma, a regra, não resolve. Não que devesse analisar agora uma estrutura odiosa para a norma-regra. A norma-regra, diz o professor Humberto Ávila, tem o seu papel, e é muito importante no ordenamento, que é de dar segurança a determinadas relações. Mas só que há determinados casos que eu vou superar a regra. Ou seja, eu vou imaginar situações, no caso concreto, que aquela regra foi derrotada. A teoria da derrotabilidade das regras, da superação das regras. Então, não há como você avançar em direito administrativo se você não souber profundamente o direito constitucional. Por isso, indico, faça um módulo de constitucional que analise a matéria também de constitucional de forma verticalizada, porque aí você vai conseguir conjugar com o direito administrativo uma análise mais profunda e crítica. E aí, quando for encontrar uma prova de segunda fase, de administrativo ou constitucional, você vai conseguir flutuar de uma maneira mais segura e ficar protegido de questões mais profundas que o examinador venha te propor, ok? Então, lei de falências e estatais. Bom, já caminhando para o final das estatais, né? Pode voltar para mim. Um outro ponto acerca de estatais que ele pode trazer na prova, eu já não sei mais se pode jogar na tela, não sei se é o ponto 4, ponto 5, regime de pessoal, ponto 6. Ora, como é que funcionaria a licitação? As estatais teriam que licitar e concurso público para as estatais? Já vimos, né? Concurso público para as estatais
Princípio da obrigatoriedade do concurso público, artigo 37, inciso 2º da Constituição, vale tanto para o cargo público como para o emprego público. Então, o princípio da obrigatoriedade do concurso público para o provimento de emprego público nas estatais, já vimos que incide. Mas e a licitação? Olha, senhores, joga na tela. No módulo 2, nós estudamos a licitação. E eu falo da licitação lá no módulo 2 para as estatais, mas só para não passar em branco aqui. Quando eu examino, por exemplo, o artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2º, joga na tela aqui, por favor. Deixa eu botar esse parágrafo para os senhores na tela. Tá aqui, ó. Vou apagar para ficar mais fácil aqui a visualização. Olha o que ele vai dizer. Eu não coloquei, não chegou a pegar, mas aí você abre a sua Constituição e dê uma olhadinha no artigo 173, parágrafo 3º. Eu coloquei aqui no slide até o parágrafo 2º, falha minha. Mas você olha aí o parágrafo 3º. No parágrafo 3º, você vai ver que a Constituição vai dizer que se aplica à empresa pública e à sociedade de economia mista. Lembrando que aqui, se eu estou falando de estatais no 173, eu estou falando de que estatais? Das estatais econômicas, já vimos isso. Deve se aplicar a licitação e contratos administrativos. Ora, então, as estatais têm que licitar, tem que haver contratos administrativos, a licitação e contratos valem também para as estatais. Vou pegar aqui e abrir, te aconselho a fazer isso também aí onde você esteja estudando, 173, parágrafo 3º. Abri para a gente ler fidedignamente o que está escrito. Diz aí, a lei regulará... 173, desculpa, eu falei errado, né? Vamos lá, 173, parágrafo 1º. Onde é que está? É o inciso 3º, desculpe, senhores. Está até aqui na tela. Retificando a minha fala. Não é parágrafo 3º, não. Ó. Tá aqui o que eu queria falar. Tá aqui na minha frente. Ó. Tá aqui na minha frente. Então vou apagar de novo aqui para que você veja. Tá aqui na minha frente. Olha o inciso 3º. Quando fala das estatais, vai dizer estatais econômicas, que elas se submetem à licitação e à contratação para obra, serviço, compra e alienação, observados os princípios da licitação. Então, se ele perguntar, pode voltar para mim, uma estatal tem que licitar? Não há dúvidas. 173, parágrafo 1º, inciso 3º. Só que por muito tempo houve uma discussão, eu explico isso no módulo 2, na aula de licitação, houve uma discussão com base na interpretação do artigo 1º, parágrafo único da Lei 8.666/93. Porque se você for a Lei de Licitações, norma geral de licitações e contratos, que a gente exaure no módulo 2, são 4 aulas, senhores, só para falar de licitação. Ora, e lá eu enfrento todos esses temas. Se você tem o módulo, você vai ver o número 2 também. Se não, aconselho, caso você tenha interesse, a ver isso no módulo 2. Lá no módulo 2, a gente analisa o artigo 1º, parágrafo único da Lei de Licitação. E ele diz que empresas públicas e sociedades de economia mista deveriam listar. Aí vem a pergunta, mas espera aí, quais são as estatais que deveriam listar com base no 8.666? Aí parte lá na doutrina dizia, somente as estatais prestadoras de serviço público. As econômicas que estão competindo, como nós vimos aqui nessa aula de hoje, estão competindo com a iniciativa privada, deveriam ter um regramento menos denso, menos burocrático no que tange a celebração de contratos administrativos para serviço de licitação, para serviço, alienação, compra, obra ou locação. Por quê? Porque está competindo com a iniciativa privada. Se o Bradesco quiser abrir uma nova agência para captar clientes, o Bradesco vai ter que comprar máquinas e equipamentos, vai ter que comprar móveis e utensílios. Então ele vai ao mercado e compra e amanhã chega. O Banco do Brasil não. O Banco do Brasil vai ter que licitar para realizar a compra de computadores, mesas e equipamentos. Ou seja, então será que se ele está competindo, ele deveria se submeter às mesmas regras burocráticas do Estado que não estivesse intervindo na economia excepcionalmente, competindo com a iniciativa privada? Ora, a Constituição entendeu que não. Por isso, no 173, parágrafo 1º, inciso 3º, diz o seguinte, olha, o Estado empresário, você tem que licitar, mas com regras menos burocráticas. Só que o 173, parágrafo 1º, remeteu isso a quem, senhores? A lei. A lei estabelecerá esse regime. Só que até 2016 essa lei nunca tinha sido feita. Chegou em 2016, nasceu a Lei 13.303 de 2016, que rege a partir do artigo 27 a licitações estatais que a gente estuda no módulo 2. Só que qual foi o problema?
E eu remeto o aprofundamento ao módulo 2. Qual foi o problema? O problema é que essa lei, ela colocou, entre aspas, no mesmo saco de gato, as estatais econômicas e as prestadoras de serviço público. Ou seja, o que deveria ser só para as econômicas, a Lei 13.303 de 2016 também incluiu as prestadoras licitando lá naquele diploma legal e não na Lei 8.666 de 93, como sempre defendeu a doutrina majoritária. E aí você tem posições, se isso é constitucional, se não é constitucional, se isso se aplica, se não se aplica, que eu explico naquela aula, como falei, correspondente ao módulo 2 de licitações e contratos, ok? Mas aqui, que a intenção não é aprofundar, porque isso foi feito lá na aula de licitações. Aqui, anote-se o seguinte, que a estatal tem de licitar, com fundamento no 173, parágrafo 1º, inciso 3º. Agora, se isso vale só para a econômica, ou só para a prestadora, ou para as duas, eu explico isso no módulo 2. Tudo bem? Tranquilo? Bom, estamos com isso fechando essa aula. Não fechamos ainda, por óbvio, o tema. Na próxima aula, falta falar de responsabilidade civil nas estatais, regime jurídico das estatais, que é o regime jurídico híbrido. Vou começar falando sobre isso, depois vou falar de responsabilidade civil nas estatais, e aí vamos partir para as diferenças entre empresas públicas e sociedades de economia mista, para a gente fechar o tema empresas públicas e sociedades de economia mista e avançarmos para o último tema de administração indireta, que vai ser fundação pública, que a gente começa também na aula que vem, esperando na aula que vem terminar todos esses temas e terminar a administração pública indireta para entrar na aula seguinte num tema novo. Tudo bem? Obrigado pela atenção, aguardo os senhores lá. Fiquem com Deus.